Ok, minha gente, de volta. Bom, daqui a pouco eu vou entrar com as notícias, com as informações, né? E agora, Ricardo já chegou, já está aqui, a gente vai fazer um bate-papo dentro de algumas coisas que eu falei na abertura. O que o mundo está vivendo agora, até onde isso atinge ao Brasil. Eu ontem conversei com algumas pessoas, eu já converso de propósito. Eu pergunto às pessoas, né, na igreja, né, o que as pessoas pensam. O pessoal não está nem aí para o que está acontecendo, mas isso afeta ao planeta, afeta o Brasil e afeta o resto do mundo. Porque, por exemplo, a gasolina, a qualquer momento ela vai aumentar, porque o petróleo aumentou de preço. Vai aumentar, o petróleo vai aumentar. Aliás, já subiu o preço do barril de petróleo, né? Em função da guerra. Sempre é isso. Agora, por que essa guerra? Ricardo, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todo mundo aí que nos assiste também. Fica no Ricardo que eu preciso pegar meu celular ali, pessoal. Exatamente. Ricardo. Essa questão da guerra, né, vai afetar muito o Brasil e o mundo como um todo. Isso é fato. Né? Já está afetando, na verdade, e ainda mais agora quando os Estados Unidos ele entra na guerra. Porque a gente acreditava que ele entraria na guerra, né? Já sabia muito que realmente ele estava participando junto com Israel, mas era Israel à frente. Era uma questão de tempo, Era uma questão de tempo, exatamente. E aí quando ele vai e ataca alguns pontos ali no Irã, o próprio exército americano faz isso, né? A própria Força Armada americana faz isso, ele começa a deixa claro que ele entrou na guerra. E aí o que daí vai acontecer, o tempo vai dizer. Né? Nós temos hoje considerada a maior potência bélica do mundo, que é os Estados Unidos, são os Estados Unidos, hoje participando dessa guerra ativamente. Então isso vai mudar muita coisa, com certeza. E muitos países fortes também criticando a entrada dos Estados Unidos na guerra, o que também pode gerar um apoio desses outros países, um apoio mais claro desses outros países ao Irã. Né? A questão toda muito da questão da guerra, é quanto tempo os Estados Unidos vai conseguir sustentar essa guerra. Porque historicamente a gente vê no próprio Estados Unidos, quando ele quando demora muito a guerra para ele, né, a questão clássica aí é o próprio Vietnã. É muito dinheiro. Né, é muito dinheiro, o custo passa a ser muito alto e o próprio povo americano começa a pressionar para acabar a guerra. Então a questão é o tempo que ele vai conseguir sustentar essa guerra. Né, mas para isso ele vai agir, e é o que ele já deixou bem claro, ele quer agir de forma cirúrgica e muito rápida. Né? O Pentágono deixou isso muito claro logo depois que ele detalha toda a situação que levou ele a entrar na guerra. Os Estados Unidos, historicamente, ele gosta de participar de guerras. Né? Se for ver as guerras que aconteceram, os Estados Unidos sempre esteve ali. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Guerra da Coreia com os Estados Unidos, derrotado. Os Estados Unidos sai derrotado daquilo ali. Depois você tem aí, um pouco tempo depois, o Vietnã, onde os Estados Unidos sai derrotado também. Né? Aliás, você viu uma série que passou agora no Fantástico, terminou ontem. Não sobre o Rio Mekong, que é o rio que corta o Vietnã. Sei. A história foi... Vou assistir. Terminou ontem, dentro do Fantástico. Acho tá. que foi 5 ou 6 semanas que me mostrou. O Vietnã hoje é um país, cara, com muito dinheiro. Todo mundo trabalha, universidades e... É um país que melhorou muito. Melhorou muito depois da guerra. Depois da guerra, exatamente. O que ganhou foi o regime comunista que ficou, mas hoje já não é mais comunista. Mas já não é mais comunista. A mentalidade deles hoje... A mentalidade já mudou. É trabalhar e ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro. Né? E olha, o Vietnã é outro. É outro Vietnã. Independente dos Estados Unidos ter perdido a guerra ou não, ele influenciou, querendo ou não, ele influenciou muito na mudança da mentalidade do povo vietnamita. Tanto é que hoje é um país bem diferente. E eles, inclusive, eles estão querendo até abrindo para que pessoas vão para lá. Sim. Para novas culturas e tudo. É um país muito forte hoje, muito forte. Agora, lógico, não chega ainda perto de Taiwan, da China, mas em breve está encostando. Em breve está encostando, né? Isso aí, com certeza. Até por conta dessa mudança da forma de política que eles passaram a agir. E aí, Ricardo, você falou sobre os Estados Unidos, que tem que ser rápido, porque senão ele gasta muito dinheiro. Senão ele gasta muito dinheiro e o povo americano começa a sofrer com isso.
e aí aquilo que poderia ser um benefício para eles, eles começam a olhar como prejuízo e começam a pressionar o governo a parar com a guerra. E aí o governo historicamente, acaba tendo que parar, porque se o povo quer que pare, não vai ter como um presidente americano continuar, senão ele perde o poder, né? Senão ele cai. E aí, por conta disso, né, provavelmente o que os Estados Unidos vão tentar fazer é exatamente conseguir ser o mais rápido possível para resolver essa questão junto ao Irã. O que muita gente confunde, e eu ouvi ontem pessoas, eu conversando com pessoas, né? Até pensando na gente, em como falar sobre isso hoje, o Irã, por exemplo, não é um país árabe, eles não são árabes. Tá? Pois é, não são. Eles não são árabes. Eles seriam turcos, talvez, sírios, mas... eles vêm, né, dessa questão, eles vêm da Turquia ali em si, né? Não árabe, né? Isso mesmo, né? Então não é um país árabe, tem nada a ver com os árabes. Tá? O que, aliás, eles até nem são muito amigos da Arábia, dos Emirados Árabes, né? Eles nem se dão muito bem. Que regime é o do Irã, no teu entendimento? Eles chamam de regime teocrático, né, em que o Ayatollah Ali, ele é quem comanda o país. Né? Ele tomou o poder, né, historicamente ele toma esse poder, tanto é que você tem uma divisão ali grande, você tem um príncipe do Irã que ele foi exilado, ele está exilado, né, para não ser morto no próprio Irã, mas ele toma esse poder e aí hoje o Khomeini, né, ele passa a comandar com essa ideia de um regime teocrático, ou seja, o que ele fala, ele é como se Allah estivesse falando, né? Ele está ali junto, sendo o porta-voz de Allah. Então, o que ele fala tem que ser feito. É esse o regime que ele implantou ali no Irã e que ele mantém hoje. Se o povo do Irã concorda ou não, é outra história. Ele tem o poder suficiente para ele estar ali dentro. Allah não pode falar. Exatamente, porque aí lá você não tem direito à Se liberdade. falar, você morre. Se falar, você morre. O que, para mim, é muito estranho quando você olha muitas pessoas do mundo democrático defendendo o Irã hoje, indo contra Israel e defendendo o Irã, é que essas pessoas, se elas agissem do jeito que elas estão agindo aqui no Brasil, por exemplo, ou nos Estados Unidos... O Lula. Exatamente. Se agisse desse jeito dentro do Irã, ele estava morto. Né? Ele seria apedrejado, ele seria tacado do prédio, seria tacado da montanha. Porque esse é o regime do Irã. O regime do Irã funciona dessa forma. Se você for contrário ao Ayatollah, você é morto. E acabou, não tem conversa. Né? Então, é isso que é muito estranho quando você pega as pessoas que defendem, hoje estão defendendo o lado do Irã, elas não olham o que de fato é o Irã hoje, o que de fato é o regime político que está comandando o Irã. É um regime que impede as pessoas de pensarem. O cidadão iraniano, se a gente pode chamar de cidadão, porque ele não tem direitos como a gente tem, né, a pessoa que mora ali, o indivíduo, né, ele não tem o direito de falar, ele não tem o direito de professar a sua fé, ele não tem o direito de ser contra o Ayatollah, ele não tem o direito de agir contrário ao regime. Né? Então ele não é nem um pouco democrático hoje, o Irã não é nem um pouco democrático no mundo. Algumas coisas interessantes que eu vi sobre o Irã, isso eu vi hoje de manhã na Band News. A grande maioria da população tem de 25 anos para baixo. Sim. Uhum. Aí, e eles explicam por quê. Porque os outros foram mortos. Os outros foram... se rebelaram antes e foram mortos. Se rebelaram e foram mortos. E essa população de até 25 anos, ela foi doutrinada a aceitar o regime atual. Exatamente. Então hoje ela não questiona mais o regime atual, até porque ela sabe que se questionar ela é morta. Né? E outra coisa, então é isso. Que tanto os Estados Unidos quanto Israel não interessa fazer nada, não pode fazer nada contra o atual Ayatollah. Khomeini. Acho que é Khomeini. Não, Khomeini já foi. Era o antes. Bem antes até. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. O atual Ayatollah, se acontecer alguma coisa com ele, se ele for assassinado, por exemplo, o que está logo abaixo, que é o primeiro a subir, é pior do que ele. Sim. O cara é pior do que ele. É pior do que ele, Porque ele ainda tem, fora do Irã, você ainda tem ele, né, o atual Ayatollah, ele já por diversas vezes demonstrou alguma diplomacia, alguma forma de lidar. Quem está abaixo dele,
que entraria no lugar dele, não tem nada disso. Pelo contrário, ele é muito mais radical do que o atual Já botaram Ayatollah. aqui, a antiga Pérsia. Isso mesmo. Antigo Império Persa, que é gigantesco e tem história, muita história também. Eticamente, os arianos, que tantos nazistas queriam ser, mas é o antigo Império Persa. Então, os Estados Unidos atacou o Irã, na tua opinião. O que eles queriam? O que eles queriam realmente era acabar com a questão do risco de uma bomba atômica. Isso os Estados Unidos queriam, porque a gente não tem muita noção, né? A população mundial, de modo geral, não tem muita noção do que é uma bomba atômica hoje. Né? Inclusive, ela é muito mais poderosa do que foi em Hiroshima. Muito mais poderosa. 80 anos atrás, né? Exatamente. E ela é muito mais poderosa do que era aquela bomba antes. Né? É muito mais efetiva. E aí, quando o país demonstra que vai criar ou que já tem uma bomba atômica, isso traz um risco muito grande para toda a humanidade. E o que os Estados Unidos fazem, e não estou aqui defendendo o que eles fazem, nada disso, entendo que é até uma questão de poderio dele mesmo, da potência que ele é, tá? Mas o que ele faz é o seguinte, a partir do momento que existe esse risco, eu vou destruir. Se diplomaticamente isso não é possível, se politicamente isso não foi possível até agora, então eu vou guerrear e vou acabar com isso. E foi exatamente isso que os Estados Unidos diz ter feito agora, nesse final de semana, né? A partir de quinta-feira, madrugada de quinta para sexta. Ele diz ter feito isso. E ele tem armamento, que é o único país no mundo, pelo menos o que é declarado no mundo todo, é o único país no mundo que tem condições de destruir esses bunkers, né, subterrâneos, como ele fez, destruindo 3. E era o que Israel vinha pedindo já há bastante tempo aos Estados Unidos para eles tomarem essa providência. E acabaram tomando essa providência de quinta para sexta. Que na realidade ninguém sabe se eles têm a bomba atômica ou não. Até como ninguém sabe se Israel tem ou não também. Né? Ninguém sabe também. Não existe nada oficial, declarado oficialmente de que eles tenham. Acredita-se que também não tenha, mas que estavam preparando para ter uma bomba, que estava tudo já pronto para isso. E aí, dessa forma, o que os Estados Unidos conseguem fazer é, pelo menos, prolongar esse trabalho ali do Irã, até que Israel tome as medidas que ele está tentando tomar em relação à guerra com o Irã em si. Agora, Ricardo, o que isso afeta ao Brasil? Né? Nós estamos do outro lado do mundo. Mas o que isso afeta ao Brasil e o que você vê a posição do Brasil desfavorável a esse ataque contra os Estados Unidos e apoiando o Irã? Historicamente, né, o Brasil, em relação a essa questão, está muito diferente do que ele sempre fez. O Brasil, historicamente, ele não queria participar das guerras, então ele não declarava lado favorável nem a um nem a outro. Né? Na Segunda Guerra ele faz isso, mas ele faz no final, quando ele já sabe como praticamente já está certo quem vai ganhar aquela guerra. Mas eu li muito sobre isso. Uhum. O Brasil estava com um pezinho para apoiar o eixo, né? Alemanha, Japão e Itália. Tanto é que a CSN, por exemplo, eles ganham da Alemanha, a CSN. Né? Porque ele estava pronto para isso. Exatamente. Então, o Brasil estava pronto para apoiar a guerra. Queria ficar. Foi criado aqui no Brasil um partido chamado Integralismo. Os integralistas. Foi criado no Rio Grande do Sul. Né? O Rio Grande do Sul, o Sul sempre teve uma vontade de ser um país, né? De Curitiba para lá. Paraná para lá, eles querem se separar. Ainda tem essa ideia, né? O Rio Grande do Sul mais ainda. Ainda tem essa ideia. Meu sobrinho morou lá em Pelotas agora há 4 anos, estudando, e ele diz que eles ainda falam disso, né? Que um dia eles serão um país. Então eles criaram o integralismo. Os integralistas, eles eram igual os alemães, marchavam igual os alemães, usavam uma insígnia parecida com a suástica, né? Isso naquela época. E o Brasil entrou na guerra, só não apoiou porque foram destruídos 2 navios brasileiros. Sim. Uhum. Foram afundados 2 navios brasileiros. E aí ele acabou não indo para o lado da Alemanha. Né? E acaba defendendo o outro lado. Mas, né, historicamente, a gente tem isso e tem muito Brasil, muito nessa dubiedade, né? Sem saber que lado que é. Agora, o presidente tem demonstrado o lado que ele quer estar. Né? Ele tem demonstrado isso
Nas guerras anteriores ele também não fazia isso, até assim que ele tomou posse e tudo, agora do terceiro mandato dele, ele também não agia dessa forma. O que ele dizia era que precisava ter discurso, precisava conversar, precisava resolver politicamente, que é o ideal, realmente é o ideal, mas ele não... mas a partir de agora ele deixa muito claro para os países, por exemplo, para Israel, para os Estados Unidos, desde o 7 de outubro, né, em que houve aquele ataque do Hamas a Israel, ele já demonstra que lado ele tem. E isso é muito ruim para a gente, porque, claro, os acordos internacionais começam a ser mais difíceis de serem celebrados com os países que não concordam com o Irã, que não concordam com o Hamas, que não concordam com a Rússia, né? Então já começa a ser dessa forma. Você já tem uma Ucrânia que fala mal do Brasil, você já tem um Israel que já por diversas vezes foi contrário ao posicionamento do governo brasileiro, né? Então isso dificulta muito para a gente em termos comerciais, né? Nesse sentido. Não que isso nos levará de fato a participar da guerra, nada disso. Acho que, e para levar a gente a participar da guerra, teria que ser uma guerra mundial realmente. Sim. Né? Fora isso, não, até porque o Brasil não é uma potência bélica como outros países no mundo. Né? Então ele não participaria da guerra de maneira nenhuma. Mas já com certeza começa a dificultar essas situações. E pode sim, lá na frente, gerar aí diversas retaliações de outros países por a gente ter escolhido, pelo país, ter escolhido um lado, né? Pelo nosso representante de Estado, que a gente chama, não é o de governo, a gente fala muito governo e tal, mas na verdade, nesse caso, o Lula ele ali é o representante do Estado brasileiro. Ele fala pelo Estado brasileiro, que é para o mundo inteiro, é o Estado, é o Brasil que está fazendo isso. Então você já vai começar a ver retaliações. A haver retaliações no sentido, não tem a menor dúvida que se o Brasil continuar com esse discurso, as retaliações acontecerão. Acho que a posição do Lula deveria ter sido a seguinte: olha, lamentamos a guerra, lamento tudo isso, eu acho que ambos os lados têm que sentar e conversar, mas sem dar opinião e apoiar ninguém. Exatamente. Para mim era esse o ponto que ele deveria fazer, como muitos países que não são uma potência mundial estão fazendo. É claro que Rússia precisa tomar lado, Estados Unidos precisam tomar lado, China precisa tomar lado. Eles precisam, eles são as maiores potências do mundo. Eles não podem ficar falando que precisam conversar, que precisa resolver. Eles têm que tomar lado. Agora, o Brasil e outros países como o Brasil não tem sentido eles tomarem lado, porque isso só vai prejudicar, seja o lado que for, ele vai prejudicar o país. Né? E o mais importante é não prejudicar o Brasil. E é isso que quando ele começa com esse discurso, ele vai começar a receber essas retaliações, como os próprios países já demonstraram isso. Olha, atenção, hein? O Neilando, meu amigo, meu irmão, pastor Neilando, chegou agora, tem alguns dias, conseguiu sair de Israel. Já confirmou, depois de amanhã ele vem ao programa para contar o que aconteceu, como é que ele conseguiu sair de Israel. Ele estava lá, já falei com ele, já está em Teresópolis, já esteve ontem lá no culto na sua igreja, e vai estar aqui quarta-feira. E agora, chegou aqui para a gente, isso vai ser exclusivo do programa Hélio Carracena, hein? Marcela, bom dia, meu amigo, já estou em Teresópolis. Estamos todos atentos a esses conflitos em Abu Dhabi. Estamos todos atentos a esses conflitos. A embaixada em Abu Dhabi postou um pronunciamento hoje pedindo aos brasileiros que fiquem atentos às notas oficiais. A Marcela chegou agora, eu não sabia que ela já tinha chegado, graças a Deus está em Teresópolis, se bem que Abu Dhabi, os Emirados Árabes, não tem nada a ver com isso, mas é onde ela mora, né? Mas ela está em Teresópolis. E o Márcio está lá ainda, mas ela já está em Teresópolis. Marcela, preciso falar com você hoje ainda, para você vir aqui no programa contar pra gente como é que vocês... eles estão bem próximos de Israel, né? Como é que vocês estão vendo essa guerra, né? Sei que você já está em Teresópolis, já de férias, mas daqui a pouco você tem que voltar, porque é lá que você trabalha, né? A tua vida toda é lá. Então, a Marcela, esposa do Márcio, que é professor e pastor e que moram nos Emirados Árabes. Conhece a Marcela? Não, né? Não conheço. Eles moram lá há muitos anos. 10 anos já que eles moram lá. Interessante. São meus amigos e ela chegou agora em Teresópolis. E assim, quando a embaixada começa a dar esses sinais, a embaixada em Abu Dhabi, é porque eles estão vendo o risco que também está ocorrendo lá. Né? Claro que não participa da guerra, os Emirados Árabes não participam,
mas estão muito próximos, né? E aí quando você tem guerras, eles podem a qualquer momento acabar sofrendo alguma interferência por conta disso. Até porque o árabe ele não participa desses conflitos nunca. Não, ele está sempre fora disso aí, Uhum. os países árabes. Né? Isso é realmente o problema ali. São os terroristas que são patrocinados pelo Irã. Sim, exatamente. Né? E quando você escuta o próprio governo iraniano falando que agora qualquer ponto americano passa a ser um risco para eles, isso traz um risco muito grande para os Estados Unidos, né, e para o mundo de um modo geral. Por quê? O que eles estão querendo declarar dessa forma é: eu vou continuar financiando ataques terroristas contra os Estados Unidos. Né? Então, isso é algo muito preocupante para o mundo inteiro. Por mais que você possa gostar ou não dos Estados Unidos, qualquer ataque aos Estados Unidos reflete no mundo todo, porque ele tem ligação com o mundo inteiro. A moeda do mundo todo é o dólar, querendo ou não, tudo que você faz de transação internacional é com dólar. Então, qualquer mudança na economia, qualquer ação que o governo americano faça, interfere na nossa vida, a gente querendo ou não. E aí, quando você escuta isso de um governo dizendo assim, qualquer ponto desse vai ser um ponto para a gente atacar, virou inimigo, ainda que ele fale assim, o americano não é nosso inimigo, o povo americano em si não é nosso inimigo, mas ele dá esse start para isso, com certeza ele está apoiando os ataques terroristas que poderão acontecer em razão desse ataque que os Estados Unidos fez. Sabe, Ricardo, a gente aqui em Teresópolis, né, que é a nossa terra, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque nós temos aqui muitos judeus. Sim. Tá? Quando eu era criança, lá no alto, quando os judeus começaram a chegar em Teresópolis, eles foram para o alto. E eu convivia com eles, meu pai, o seu Arnaldo, o seu Jacó, que eram donos do Hotel Belvedere, que era em frente ao depósito da China, em frente ao armazém que era do meu pai, onde hoje é a gota elétrica. E Sérgio, que está aí vivo ainda, deve ser da minha idade, filho do Arnaldo, que já faleceu, neto do seu Jacó, eles eram judeus. E também os árabes vieram para Teresópolis, os turcos vieram para Teresópolis, libaneses. Sim. Nós temos muitos libaneses. Né? A nossa vice-prefeita, por exemplo, doutora Afaf, essa guerra que acontece lá na Palestina, ela sofre muito com isso. Porque ela tem parente. Tudo bem que é na Palestina, é um pouquinho distante, mas a família dela está na Síria. Pois é. Da Afaf, da vice-prefeita. Sei. Uhum. A família dela, ela tem família na Síria. Tem família na Síria. Então eles sentem isso. Eles sentem. Então a gente tem que ter muito cuidado aqui, porque são teresopolitanos. Sim, exatamente. São pessoas nossas, né? São pessoas nossas. E assim, a gente não tem que defender nenhum nem outro, nada disso, pelo contrário, defender que eu digo, não, tem que ser contra o judeu, tem que ser contra o árabe, eu tenho que ser contra o Irã, o povo do Irã, nada disso. Né? Acho que, na verdade, o ideal nessa situação toda seria realmente uma questão diplomática, uma questão política para se resolver. Infelizmente, não é o caminho que está tomando. Né? Mas a gente precisa olhar para todos esses povos, sejam eles quais forem, né? E dar a assistência que os povos precisam. A assistência aqui em Teresópolis, por exemplo, para essas pessoas que a gente conhece, que são de outros povos, para a gente dar o apoio, dar a assistência, saber se realmente, saber se alguém da família ali está sofrendo com o risco, tudo isso, e dar toda essa assistência, porque o povo, seja ele qual for, por mais que defenda um ou outro, ele está lutando pela vida dele, ele está lutando pela dignidade dele, pelo espaço dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E aqui em Teresópolis a gente tem, como você bem lembrou, a gente tem diversos povos, diversos representantes aqui. Os judeus a gente tem ali a sinagoga, ali no alto. Em frente à minha casa. Pois é. Quase todo mundo. Eu nunca participei da sinagoga em si, mas usava um espaço ali, porque eu lembro até, era o professor Kak e tudo, e aí ali eu fiz algumas
esportes com ele e tudo mais lá dentro. Então eu usava ali, entrava, ia lá para cima e tudo, né? Meu pai sempre trabalhou com um judeu. Quando eu nasci, ele já trabalhava com a família Medina, né? São judeus, exatamente. Judeus. Né? Então tem que se ter muito respeito por eles e por qualquer outro povo. Sim, com né? certeza. Pelos sírios, pelos libaneses, qualquer um. Você conhece bem a Bíblia, não conhece? Conheço bem, estudando bastante ainda. Você sabe quem foi o culpado disso tudo que acontece? Quem? Né? Abraão. Abraão, né? É verdade, exatamente. Abraão foi o culpado disso, que ele chegou e falou... Que criou 2 filhos. 2 filhos, Aqui, tu vai pra lá, tu vai pra cá. Vai pra cá, pronto. E daí pra frente vai guerrear. Aí começou a confusão. Aí começou a confusão. Ele criou os 2 filhos, os 2 querem aquela terra porque nasceram naquela terra de Abraão, que foi dada a Abraão. E a terra é Jerusalém. Jerusalém, exatamente. Antes da Segunda Guerra Mundial, aquela terra ali, a maioria era palestino. Os palestinos estavam ali. Depois da Segunda Guerra Mundial, eu acho que houve aí um grande erro, sabe, da OEA? Houve um grande que erro. Criou o Estado de Israel e não criou o Estado da Palestina. O Estado da Palestina. Assim, historicamente, o palestino estava ali há mais tempo. Sim. Acho que o grande erro que teve ali na época, né, o Estado da Palestina queria um espaço maior e o Estado de Israel aceitou aquele espaço. E aí a ONU resolve, então vamos fazer o Estado de Israel e depois a gente resolve a questão da Palestina. Só que aí depois a gente resolve a questão da Palestina e isso nunca foi resolvido. Vai ser resolvido ou não, mediante essas guerras que estão acontecendo. Ali, para mim, foi um grande erro. Quiseram dar uma resposta ao povo hebreu, né? E aí, né, quiseram agir dessa forma, já que sofreram o Holocausto. Não vejo problema em o povo naquela época ter decidido dessa maneira, mas aquilo ali sim gerou uma guerra gigantesca que dura até hoje. E que vai, enquanto isso não se resolver, vai durar muito mais tempo. Enquanto o mundo como um todo não sentar e não conseguir resolver aquela questão, a gente pode ter momentos de calmaria, como já tivemos ao longo desses anos, mas sempre com aquela ideia de que eu tenho que tirar o povo de Israel daqui e o povo de Israel dizendo, não, eu tenho que continuar aqui porque essa terra é minha. Enquanto a gente não conseguir resolver isso, essas guerras vão e voltam. Porque a criança, ela nasce, ela já cresce, a criança israelita, né? Sim. Que israelita é o povo que nasce em Israel, né? E judeu é uma religião, é o judaísmo, certo? Certo, certíssimo. Então, quando nasce, ele já nasce e já vai tendo ódio, já vai crescendo tendo ódio do palestino. Do palestino, E o palestino vice-versa. Porque na cabeça dele, o palestino está querendo ocupar o que é dele. Né? E vice-versa, né? Exatamente isso. O palestino também cresce com essa ideia. Quem está de fora, às vezes, consegue ver com uma outra concepção, mas quem faz parte desses povos não consegue. Porque realmente eles estão lutando por aquilo que eles de fato acreditam, de fato eles entendem que precisam ter. O pessoal está todo mundo participando. Muito obrigado às pessoas que estão participando. Né? Ricardo, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Bate-papo legal. Obrigado. É bom esclarecer as pessoas. E o mundo está em guerra, o mundo está em conflito. Guerra mundial, eu não acredito. Você acredita? Acredito que ainda não, mas pode acontecer. Depende muito de como principalmente Rússia e Estados Unidos, vão agir. Mas se acontecer, acaba. Se acontecer, acaba. Por isso que eu acredito que ainda tem muita coisa para acontecer para chegar a esse ponto. Porque eles sabem que isso vai trazer um prejuízo muito grande. Porque você pode até pensar, mas o Brasil está muito longe, mas vai contaminar a terra, o ar. Sim. Porque as bombas são tão poderosas, possantes, até agora, que vai contaminar tudo. Sim, contamina tudo. E numa guerra você não sabe o que cada um está tomando a decisão, né? E aí pode se encontrar pessoas que resolvem realmente destruir tudo, né? Então, espero muito que não se chegue a essa terceira guerra mundial. Acho que é muito cedo a gente imaginar que vai ter, como tem um monte de gente falando. Não, muito cedo para isso. Mas tudo vai depender muito, principalmente desses 2 atores aí, Estados Unidos e Rússia. O que cada um está disputando ali. E a China, né? E a China também. Né? Mas a China, ela assim, nessa questão, ela é muito forte, uma potência muito grande. Mas ela quer mais dinheiro. Exatamente. Mas é isso aí. Ela quer mais dinheiro, quer crescer o seu poderio econômico em relação ao mundo. Então, talvez nem tanto. A questão mais ideológica realmente é Rússia e Estados Unidos. Gente, eu vou para o comercial, daqui a pouco tem notícias, informações e aguardando aí mais informações do caso desse empresário
que foi sequestrado e morto lá, foi sequestrado aqui e morto lá em Guapimirim. A polícia já sabe quem é, já está buscando informações e é só o que a gente tem até agora. O resto que você está vendo aí nas redes sociais é tudo papo, é tudo mentira, ninguém sabe de nada ainda. Nós não sabemos. Nós sabemos sim que ele foi sequestrado, foi morto e a polícia já sabe quem é. Nos passaram informação, não passou informação de nome, mas nos passou quem é, por que fez. Isso a gente já está sabendo, mas temos que aguardar as informações oficiais. A gente volta daqui a pouco.